E aquela coisa, né? Muitas vezes o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente pensa, não condiz com o que a gente expressa, né? Exatamente. Dentro do que a gente Então, sente. eu penso uma coisa, eu sinto a mesma coisa do que eu tô pensando, ali as coisas estão ali, alinhadas. Mas eu não consigo agir de acordo com o que eu penso que eu sinto. Eu vou de acordo com a demanda necessária do dia a dia. Então, a demanda do grupo, a demanda da minha casa, mas não é o que eu penso e não é o que eu sinto. Porque eu fico sabotando quando você não é leal com você, porque você acaba, quando você faz esse movimento de pensar uma coisa, sentir uma coisa e agir completamente diferente, você não está sendo leal com você mesma. Então, você está traindo a si mesma. Porque existe uma necessidade de pertencimento, de ser aceita, né? De uma lista de coisas. E que te deixa fora de si. E aí você começa a ficar num movimento de frustração muito constante, né? Porque você está se sabotando. Eu penso, eu sinto, mas eu ajo de acordo com o que fica bom para as pessoas. E não Para para o mim. externo e não para mim. Mas Porque é como se eu estivesse numa condição apenas de servir, servir. Uhum. Sabe, Ana, que está me levando para um lugar agora que às vezes a gente se sabota até em lugares que a gente não quer. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. A gente hoje tem um ritmo de vida que a internet conta pra gente como a gente tem que ser. Então, a gente tem que ser fitness, maravilhoso, magro, bonito, belo, inteligente, perfeito. Infelizmente, essas informações, elas chegam pra gente assim, de uma forma que nos assola, é uma coisa surreal. Vem de uma maneira muito forte. E muitas vezes, a gente meio que fica nesse lugar de eu não quero fazer parte disso. Eu não quero, tem algumas coisas que essa mídia está me entregando que eu não quero fazer parte, eu não vou fazer parte disso. E a gente acha que a gente nesse lugar acha que a gente está meio que sabotando, acha que a gente não está sendo leal com a gente. E às vezes a gente está. Às vezes dizer não é tão importante quanto dizer sim para algumas coisas dentro da nossa vida, daquilo que a gente está sentindo. Né? Por exemplo, eu vou dizer para você assim, nos meus atendimentos, eu escuto muito isso. Ai, as pessoas cobram muito de mim, que eu tenho que ser assim, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que ser aquilo, que eu tenho que fazer. E aí a pergunta é, o que você quer fazer? O que você quer ser? Então, muitas vezes, a gente acha que... as pessoas acham que eu preciso de terapia porque eu estou me auto-sabotando. Tá, mas o que você quer fazer? Você já sabe o que você quer fazer ou o que você quer ser? Essa acho que é a primeira pergunta que a gente tem que fazer para não se auto-sabotar. Então, hoje é muito comum ainda a gente encontrar pessoas que não sabem o que são, que não sabem o que querem ser, que não sabem por que estão, mas elas precisam de algo. E aí elas meio que vão para esse lugar de não, eu não posso fazer isso porque eu tenho que fazer aquilo, eu não posso deixar de fazer aquilo porque eu tenho que fazer isso. E aí ela sai completamente do contexto de quem ela foge, ela sai. Então é uma autossabotagem incrível. Né? E a gente precisa lembrar que precisamos estar sim conectados com o nosso sentir. O que eu sinto? O que eu quero? Qual que é a verdade que eu conto para mim? Quais são as mentiras? Porque a gente conta mentiras para a gente o tempo todo. Exatamente. Quais são as mentiras que eu conto para mim, né? E eu fico pensando aqui assim, né, que a gente... Primeira coisa, você precisa saber o que você quer. Segunda coisa, se perguntar, isso vai fazer bem para mim? Isso vai fazer bem para o outro? O quanto isso vai afetar todas as minhas relações? Como que vai ser? Por exemplo, eu me pergunto muito e as pessoas me cobram, me chamam, né? Ana, você não vai lançar um curso? Ana, você não vai dar isso? E aí eu me pergunto, hoje, qual é a minha grande prioridade? Se eu for, sei lá, entrar nesse universo do marketing que a gente vê por aí, que tá todo mundo vendendo muito e tal, sim, isso vai ser muito benéfico para mim. Eu vou conseguir levar a minha mensagem para muito mais pessoas.
eu vou conseguir acessar muito mais pessoas, mas isso tem um preço. E eu sempre me pergunto, você quer pagar esse preço? A partir do momento que você tem essa consciência, você pode fazer as suas escolhas. Nós somos seres que precisamos fazer escolhas. Nós temos essa liberdade de escolha. A gente pode não ter liberdade para um monte de coisa, mas a liberdade da sua escolha você tem. E arcar com a responsabilidade da sua escolha. Então, beleza. Eu sei que eu tenho capacidade para poder me lançar no marketing digital, aquela coisa toda. E aí eu me pergunto, eu tenho permissão e disposição? Porque são três coisas que caminham juntos para o nosso processo de evolução. Primeiro, você precisa saber o que você quer, saber o que você vai fazer, o quanto isso vai atingir de forma positiva e negativa, tanto você quanto os outros, mas sempre priorizando a sua maior necessidade, porque nem Jesus agradou todo mundo, né? Então, assim, fez essas perguntas, vem e se pergunta, eu tenho capacidade de fazer? Não, mas eu posso desenvolver essa capacidade. E eu quero pagar o preço para desenvolver essa capacidade. Beleza, é uma outra determinação. Eu tenho disposição para fazer isso, porque isso vai requerer que eu pague um preço, uma dedicação, uma disposição para que isso se realize. Eu tenho essa disposição? Não, não tenho. Ou você tem, mas você diz que não tem porque você tem medo de assumir o que você quer. Aí, quando você toma essa pergunta para você, você logo se pergunta também: eu tenho permissão do meu sistema? Então, pera lá. Eu vou olhar para mim e eu vou olhar para o meu sistema. A Sandra colocou aqui, ó. Tem sempre umas frases que eu uso. Eu posso, eu quero, eu posso, eu devo. Isso me ajuda muito. E quando tiver... E quando não... Não é não. Quando tiver um não, não é não. É isso. Então, gente, é muito importante você trazer essa consciência do que você quer, onde você quer chegar, se você quer pagar o preço. Se você sabe o que você quer, você vai entender quando você está se sabotando ou não. Exatamente. Quando você tem permissão ou não. No meu caso, eu sei que eu tenho os dois. Eu não tenho disposição, não tenho. Fiz uma escolha e arco com as consequências da minha escolha. Eu sei qual é a consequência e muitas vezes olhar para essa consequência me faz falar assim, poxa, vamos lá, né? Vamos fazer. Não, mas eu fiz essa escolha e ainda não consigo mudar essa escolha. Ainda no momento da minha vida, eu ainda preciso ficar nessa escolha. Hoje eu sei que isso não é uma autossabotagem, porque eu já tenho consciência de todos esses pontos que eu falei. Mas até eu chegar a essa clareza, era o tempo inteiro me auto-sabotando em vários outros pontos da minha vida. Porque a gente pega isso e vai transferindo para os outros pontos, porque a gente vai ficando frustrado com isso. Então, peraí, eu vou ficar frustrada com aquilo, porque aqui, quando eu estou me auto-sabotando, eu fico frustrada, eu fico sem força, eu fico sem energia. Aí eu começo a criticar os outros que estão fazendo. E aí eu começo um movimento de comparação. E aí eu fico, mas eu não, para mim não dá, mas para mim não tenho sorte. Então, assim, eu quero ir para o retiro. Mas eu coloco um monte de questionamento. Mas eu não tenho dinheiro, é caro. Eu não consigo. Você conversou comigo e com a Damares para ver se a gente consegue fazer uma condição diferenciada de pagamento para você vir participar do retiro? Então a pergunta é, você realmente quer? Você realmente está disposta? Para você arcar com as consequências da sua escolha e de buscar o que você quer? De fazer acontecer? De fazer realizar? Então, quando você tem essa consciência, você não fica alimentando uma certa frustração. Eu não fui no retiro porque eu não tinha dinheiro para ir no retiro. Você não é vítima de você mesma. Você se auto-sabotou, ou talvez não fosse o seu momento de ir. Ou chegar e falar, não estou no momento para ir. Mas não colocar coisas para justificar a sua não ação em direção ao que a tua alma está te pedindo.